Bom dia, gente querida de paz e bem. Um abençoado domingo, mais uma vez para todos e todas. Hoje eu estou em Belém do Pará, no 35º Sínodo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É um grande encontro da Igreja Episcopal Anglicana, reunindo bispos e bispas, clérigos e cléricas, leigos e leigas, a diversidade da Igreja, para pensar, né, para tomar algumas decisões em relação aos próximos anos da caminhada da Igreja. E eu pretendo agora, né, com a vitória de Lula, a gente retomar as meditações, né, do lecionário. Então, que tal a gente fazer uma revisita, né, da reflexão que eu fiz em 2019? E no próximo domingo eu estarei aqui trazendo, né, a leitura do domingo próprio, né, para que a gente possa, numa nova chave de leitura, num novo momento de reflexão. Porque o Evangelho sempre traz coisas novas. A partir dessa perspectiva da reconstrução do Brasil, da reconstrução do campo progressista dentro desse novo contexto, não é? Então, fica aqui um bom domingo, um abençoado domingo, e que a gente possa verdadeiramente continuar aqui em paz e bem. Um abraço, gente. Bom dia, gente querida de paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Domingo. Hoje, mais uma vez, vamos meditar em torno do Evangelho do dia. O Evangelho deste domingo. E hoje, de forma bem especial, não é? A gente, junto com Mauro Lopes, estamos começando essa jornada do lançamento do livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. Mauro Lopes, nosso amigo, nosso irmão, está em Curitiba, né? Assinando os exemplares e de quem já comprou. E ele tem uma jornada, literalmente uma jornada de lançamentos por todo o país, né? Sul, Sudeste, Nordeste. Depois, Norte e chegará a outras cidades, com certeza. Isso é um dos frutos, né, dessa caminhada que nós, todos nós, vocês, estamos fazendo. Estamos fazendo aqui em paz e bem. Eu, particularmente, estou muito feliz com a minha participação também nesse projeto, uma pequena colaboração com um texto, não é, sobre a espiritualidade do presidente Lula. Estou muito feliz, estou muito ansioso para ter o livro também em mãos. Estarei presente no lançamento do livro em Recife, dia 28 de novembro, né, no Armazém do Campo, lá na Rua do Imperador. A gente vai estar lá, né, 17h30, né, 5h30 da tarde. Estaremos lá. Então vai ser uma delícia. Mas, já que estamos falando sobre o livro, eu gostaria de trazer um pouco a agenda dessa semana, né? Lá no próximo domingo a gente retoma essa agenda, né? Para que a gente possa fixar bem como é que vai ser essa semana que se inicia hoje. E aí eu peguei aqui uma fila, né? Começa dia 19, terça-feira, em Porto Alegre. Vai ser no Sindicato dos Bancários, 18h30. Dia 20, quarta-feira, Florianópolis. Federação dos Comerciários, às 18h30.
dia 21, quinta-feira, Curitiba. Aí vamos ter na Casa Marielle Vive, na vigília, né? Que a vigília foi desmontada, mas o espaço Marielle Vive está ativo às 12 horas. Sindicato dos Bancários, 16 horas, e o espaço Mimeses, 21 horas. No dia 22, sexta-feira, São Paulo, na Patuscada, 18h30. E sábado, 23, Brasília, no espaço Tiborna, às 18h30. Então, bem, essa é a agenda dessa semana, né? No próximo domingo eu vou começar, e aí já adiantando que estarei presente no lançamento aqui em Recife, né? Para dar um abraço, autógrafo, beijo em todo mundo. Um cheiro nordestino para todo mundo, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aproveitando esses avisos, se você não é inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva. Faça parte dessa comunidade, desse espaço de espiritualidade plural e de paz. Vem ficar juntinho com a gente, não é? A gente aqui busca, para além das fronteiras das religiões, não é? Para além das fronteiras do instituído, né? Das espiritualidades, a gente abriu espaço para a pluralidade, o multiverso da espiritualidade. E você é bem acolhido, você é bem querido, você é bem querida aqui. Tá bem? Você, ateu, ateia, agnóstico, que busca também compartilhar conosco essa profundidade, né? Que todo mundo tem. O Mauro Lopes diz uma coisa que eu gosto muito. Inclusive me contempla, né, como poeta. Se você gosta de poesia, e aquela poesia lhe trava a garganta, se aquela poesia te arrepia, te faz meditar e pensar, refletir, não é? Essa poesia, ela é algo que está sentado naquilo que as grandes tradições chamam de alma, não é? Nesse espaço íntimo e interior que todo mundo tem. Então você também tem. Você, né, faz parte, por ser da humanidade, ser conosco aqui. Então, bem-vindo, bem-vinda também. Tá bom? Curta, se gostar do vídeo, compartilhe nas redes sociais, porque isso ajuda a divulgar, não é? A outras pessoas conhecerem o canal Paz e Bem, os programas, a programação, não é? Se você tem condição, também faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui na descrição. E desde já, gratidão, porque com isso nos ajuda a pensar, melhorar os equipamentos, né? Eu estou usando aqui um microfone, então isso é algo que a gente consegue através também da contribuição de vocês. Mas é importante que a gente sempre tenha aqui esse conteúdo sempre será gratuito. Você não precisará pagar para ter o acesso ao nosso. Mas é uma forma também de partilhar, de colaborar. Então, desde já, seja bem-vindo. Se você está vendo pela Pós TV 247, é a mesma coisa. Se inscreva, compartilhe, dê o like, né? Torne-se um membro, uma membra, faça a sua assinatura solidária. Com isso, você amplia o espaço do campo democrático da informação e da comunicação. Né? Campo progressista que a gente está precisando fortalecer. E hoje, domingo, 17, né? Hoje é 17 de novembro, o lecionário, quer dizer, a seleção de textos que igrejas como a Igreja Católica Romana, Anglicana, Luterana, Metodista usam
esse lecionário, com variações, né? Mas hoje o Evangelho é comum e está em Lucas 21, 5 até o 19. Antes eu gostaria de colocar uma coisa. A gente tem acompanhado aqui as leituras do Evangelho de Lucas. Essas são as leituras do ano C. Do ano C. Existem 3 calendários que a igreja usa. A, B e C. C é Lucas. O A é Mateus, B é Marcos, C é Lucas. E o Evangelho de João? Aí está espalhado em vários momentos, né, durante o ano, desses 3 calendários. E aí o que a gente pode pensar aqui? Vamos pensar essa seleção de textos não como algo aleatório, mas como uma espécie de, né, pequenas parcelas de ensinamento. Recortes que podem nos ensinar sempre uma mensagem. Durante esse tempo comum, que é o tempo depois de Pentecostes, como os anglicanos gostam de dizer, esse tempo é o tempo da caminhada da mensagem do Cristo, em que ele vai nos ensinando, né? Explicando, olha, para a gente viver o reino de Deus, precisa partilhar, precisa acolher as pessoas, né? Precisa exercitar a justiça, e se não há justiça, tem que clamar por ela, não é? Porque os sistemas são injustos. Enfim, ele vai nos ensinando. Essa trajetória do Cristo, hoje, neste domingo, chega ao seu destino. Chega a Jerusalém. Jesus chega a Jerusalém. Aquele caminho percorrido, não é? Ele chegou em Jerusalém. A cena se passa em Jerusalém. Mas é interessante, eu coloquei isso na descrição do vídeo, o texto de hoje parece apontar de alguma forma para o advento, que é o próximo tempo. No dia 1º, agora, na verdade, 4 domingos antes do Natal, né? 4 domingos antes do Natal, temos o período do advento, que é o período da espera do nascimento da criança. Mas essa espera do nascimento da criança também é a espera da concretização do reino. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui Jesus falando sobre esses tempos futuros. Mas esses tempos futuros, em plural, o futuro, a gente vai ver que é bem diferente daquilo que a gente tradicionalmente vê nas igrejas, não é? No senso comum dos cristãos. É sempre uma impressão de medo, não é? Que provoca angústia, que provoca problemas com dificuldade, não é? de lidar com as questões do futuro, da vinda de Jesus, do juízo final, não é? A gente vai ver que isso, em grande parte, se deve ao controle social, né? Ao uso indevido da palavra para controle social. Ou seja, para que, através do medo, as pessoas se sintam, né, fragilizadas, para que aqueles que o próprio Evangelho condena, os falsos profetas e os falsos messias, ocupem o lugar da palavra. Vamos lá. Então, é dentro desse contexto, é dentro dessa perspectiva, melhor dizendo, que o texto de hoje se coloca. Eu vou fazer algumas leituras, algumas observações. O texto é riquíssimo. Levaria alguns programas, né, para a gente analisar, mas vamos nos deter nos elementos centrais, tá bom?
começando em Lucas 21, capítulo 5. Alguns comentavam a respeito do templo de Jerusalém, que era enfeitado com belas pedras e objetos dados em promessa. Aí a gente vê as pessoas que seguiam Jesus, seus discípulos, não é? Olhando o templo, e aí a gente pode ver que algumas pessoas talvez tenham visto esse templo pela primeira vez, e ficaram encantados com a riqueza, com a ostentação, com as pedras preciosas que ornavam esta maravilha do tempo antigo, não é? E aí a gente vai ver que isso provoca a admiração das massas, das pessoas. Mas o que chama a atenção de Jesus é que esse templo era o espaço também da corrupção, era o espaço da extorsão, era o espaço em que, como ele mesmo diz em outra oportunidade, era o espaço dos vendilhões, das pessoas que ganhavam muita grana, ganhavam muito dinheiro, não é? Com o serviço ao templo, com o entorno que se juntava, não é? Com todos os objetos, e é engraçado colocar os objetos dados em promessa, né? Os objetos que eram ofertados ao templo. Vamos lá. E aí o que é que Jesus disse? Realmente é muito lindo, que coisa maravilhosa. Oh, o templo, a casa do meu pai, como é linda. Não, ele diz o seguinte: essas coisas que vocês veem, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Ou seja, será destruído. Está vendo essa coisa bonita? Vai ruir. Vai ruir. Vai ruir por quê? Pelas forças da história. Pelas forças mesmo, né? Das contradições desse tempo corrupto. Por esse acordo espúrio que o templo, não é, terá com o colonizador, com o dominador, com o império que fará acordo com ele. Não é? Poder do Império Romano. É dentro desse contexto que Jesus diz, anos antes, inclusive, da sua definitiva destruição. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Esse templo foi destruído. Né? E aí, Jesus de Nazaré já percebia, né, esse estado de arruína que o templo aparentava, enquanto as pessoas que o seguiam ficaram encantados com a riqueza, com a ostentação dele. Perguntaram então a Jesus: ora, se não vai ficar pedra sobre pedra, mestre, quando é que vai acontecer isso? E qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Né? Quando é que vai acontecer? A pergunta é o tempo, né? Quando é que vai acontecer? É amanhã? É depois? As pessoas se angustiam com isso, né? Angustiam-se com o final do tempo. Final dos tempos. Quantos finais dos tempos nós passamos? Né? É meteoro, é calendário, é isso, é aquilo. A gente vive atordoado e pessoas se atordoam, né, com a próxima profecia do final do tempo. Né, com o próximo acontecimento catastrófico que vai destruir a humanidade. Então, é isso. É essa condição, parece, psicológica, essa inclinação humana para a ruína, né? E saber quando é que essa ruína vai acontecer, que leva essas pessoas que o seguiam, seus discípulos, a perguntarem: como é que Jesus diz? Vai acontecer
daqui a um certo tempo, depois que eu for embora. Não. Como é que ele responde? Cuidado para não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigam essa gente. Jesus não está preocupado do quando vai acontecer. Ele está preocupado com os aproveitadores dessa situação. Quantos finais de mundo a gente passou? E já tem finais de mundo sendo anunciado. Só é entrar na internet e você vê. Né? E dizendo que é mestre. E eu me recordo agora de um cometa que passou e um fanático religioso, uma seita, um grupo completamente enlouquecido, cometeu suicídio coletivo para embarcar na nave que estava no centro, a nave extraterrestre que estava no centro desse cometa. Quer dizer, é esse tipo de gente que Jesus quer nos chamar a atenção. Além daqueles mais vivos que não cometem suicídio coletivo. Pelo contrário, estão bem vivos e ganham muito dinheiro com isso. Não é? Mostrando lugares que não vão ser atingidos pela onda, pela catástrofe, né? E ganham muito dinheiro com isso. Sem falar nas tradicionais, né? Profetadas de pessoas que recebem informações dentro das igrejas cristãs. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Jesus, naquele momento, já chama a atenção para isso. Não sigam essa gente. Não fiquem apavorados quando ouvirem falar de guerras e revoluções. É preciso que tais coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome e peste em todos os lugares. E aparecerão fenômenos terríveis e grandes sinais vindos do céu. Mas antes disso tudo, eles prenderão vocês, os perseguirão, os levarão para sinagogas e cadeias, conduzirão à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tenham presente no coração que vocês não devem preocupar-se com a própria defesa, porque eu darei a vocês palavras e sabedoria, as quais nenhum adversário conseguirá resistir ou debater. Vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. Esse longo trecho é o contexto em que isso está para acontecer. Quando é que vai acontecer guerra? Nação contra nação, terremotos, catástrofes? Sempre. Sempre. Esse é o tempo da história. Esse é o tempo humano. Esse é o tempo do anti-reino. Esse é o tempo do anticristo. Das pessoas que são contra a proposta da verdade, do amor, da misericórdia e do perdão. Mas ele diz, olha, antes disso acontecer, essas catástrofes, essas guerras, tem uma coisa que a gente precisa encarar de frente. Pior do que isso tudo é a perseguição que vai acontecer contra, né, as pessoas que pregarem o amor, a misericórdia, a compaixão, lutarem por justiça, por paz solidária. Essas pessoas serão presas pela sinagoga, a gente pode dizer, pelas igrejas, né? Pelo esquema religioso. Essas pessoas serão presas pelos governadores, pelas autoridades políticas, militares, policiais.
serão entregues até pelos pais. Você se acha seguro na família? Pois não vai ter segurança, não. Os pais vão entregar, as mães vão entregar, os seus amigos vão entregar você. Então é dentro desse contexto que a gente tem que dar testemunho. A gente tem que dar testemunho. Testemunho em grego quer dizer, se diz, martírio. Quantas pessoas foram martirizadas porque deram testemunho? Derramaram o seu sangue na nossa história de América Latina. Mas não precisa morrer. Precisa sofrer. Pessoas torturadas. Pessoas silenciadas. Pessoas vítimas de toda sorte de atrocidade. De chantagem emocional até. De calúnia, difamação. Porque esse sistema faz isso para aquelas pessoas que expressam, dão, né, testemunho vivo, né, engajamento, compromisso com o reino de justiça, paz e amor para todo mundo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Limpidamente. Olha, vai acontecer guerra, vai acontecer terremoto, vai acontecer uma série de sinais no céu. Mas antes disso, vai acontecer isso. Essa é a história da igreja primitiva. Uma igreja contra o império. Um grupo de pessoas, na sua maioria simples, pobres, que se encontravam às escondidas, subversivamente nas casas, porque se colocasse publicamente, elas seriam presas e mortas, decapitadas, crucificadas. Porque a cruz, como eu sempre digo, a cruz é uma condenação de crime político para o Império Romano. O Império Romano pega seus criminosos políticos e crucifica. É a penalidade em relação ao delito. Então a gente está desesperado? Não, ele diz, eu vou dar a vocês palavra e sabedoria, que nenhum adversário conseguirá resistir ou debater. E aí ele diz, e vocês serão odiados por todos. Não esperem o amor, a recompensa do amor desse sistema, por causa do meu nome. Apesar disso, nem mesmo só o cabelo da cabeça de vocês será perdido. É permanecendo firmes que vocês conservarão sua vida. O fio do cabelo é a menor parte do corpo humano. Então, a mínima parte nossa, não é? A mínima parte nossa não se perderá. Perseveremos. Estejamos sempre firmes, fortes, fortalecidos, fortalecidas. Onde? No amor, na compaixão, na misericórdia. Isso quer dizer brincar de contente? Fazer de conta que o mal não existe? Que a perseguição? Não. Não tem nada a ver com isso. Isso apenas diz o seguinte, que a gente não entra no esquema corrupto desses. Não entra no sistema desses. A gente não faz parte desse projeto. O nosso projeto é outro. É um projeto de paz, de acolhimento, de busca pela justiça verdadeira.
a busca de um mundo solidário, de um mundo fraterno, de sororidade. Esse mundo é o mundo que a gente crê. E esse mundo tem espaço para todo mundo. Muitos ainda não estão nesse projeto. E como são? Seu nome é Legião. Mas a gente crê que é preciso não se tornar igual a eles para combatê-los. Não é preciso se bestializar para lutar. A gente precisa tornar-se humano. Não fera. Fera lutando contra a fera. A gente busca humanidade. Isso já é um projeto ambicioso demais. Pare e pense. Se transformar, transformar o entorno, transformar a sociedade no compromisso com esse projeto é algo que precisa de todo mundo. Gente, eu já me adiantei, né? Mas é porque a palavra nos leva a esse compromisso. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Límpido. E dentro desse projeto, porque a gente é de paz e bem, sim, vamos nos silenciar. Silenciar o nosso coração, mantendo a coluna ereta, a mente quieta. Nos concentrando na respiração, fechando os nossos olhos, usando de um mantra, de uma palavra, para nos concentrar paz e bem, gente. Um domingo verdadeiramente abençoado. Uma semana cheia das graças e das misericórdias infinitas de Deus. Deus que é amor, que é paz. Deus que é um Deus que caminha com a gente, que é gente da gente, que está ali ao lado, não está acima. E é esse Deus que eu sirvo e amo. E para quem é de Recife, convite, né? Mais tarde, né? Quer dizer, se você está vendo pela manhã, né? A partir do meio-dia, Festival Lula Livre. Imperdível. Vamos estar lá. Não sei se a gente vai se encontrar na multidão, mas vamos estar lá. Tá certo? Estou muito contente, muito feliz. E que essa felicidade também, né? Por entre as dores do mundo, que são muitas, a gente não perca a ternura nem a doçura. Tá bom? Grande abraço. Deus verdadeiramente nos abençoe.